mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas 13, versículos 18 e 19. Lucas 13, 18 e 19. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? A que compararei o reino de Deus? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos nesta manhã, bendizemos o teu nome. Senhor, nós queremos declarar nessa manhã que em nós não há força alguma. Queremos declarar que nada sabemos e que sem o Senhor nada podemos fazer. Então te pedimos, Espírito Santo da Aliança, nos ajuda nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Por favor, Espírito Santo, abra a nossa mente, desembarace a nossa mente, porque queremos ouvir o Senhor falar. Senhor, nessa manhã, eu me ofereço ao Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, nos conduz à verdade da tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Jesus, ele conta a respeito de uma parábola. Na verdade, entre o versículo 18 até o versículo 21, são duas parábolas que falam a respeito do reino de Deus. Sempre que nós ouvimos falar a respeito das parábolas, nós vemos as parábolas de uma forma positiva. Porém, nesta parábola, o Senhor está falando de uma outra forma. Jesus está tentando mostrar como algo tão puro, algo tão poderoso, algo tão sublime, algo que nasceu no coração de Deus, como é o reino de Deus, pode se transformar em algo destrutivo e que não glorifica o nome do Senhor. E é por isso que ele está falando a respeito da parábola da mostarda, do grão de mostarda. Eu quero que você leia novamente o versículo 18 e o versículo 19. Como é? E dizia: aquele é semelhante ao reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomando lançou a sua horta, cresceu, e fez grande árvore, e seus ramos se aninharam as aves do céu. Algumas coisas eu gostaria que vocês atentassem. Ele diz que o grão de mostarda, ele faz a comparação do grão de mostarda e ele diz que é semelhante, é parecido. E o que é parecido e o que é semelhante não significa que é a realidade. Primeiro ponto, nem tudo que parece que é. Segundo ponto, ele diz que esse grão de mostarda, essa semente, ela foi plantada por um homem. E quem seria este homem? Quem seria este semeador? O semeador que saiu a semear. O problema não está no homem, no semeador. O problema não está na semente. O problema está na motivação das coisas. O homem natural, ele costuma a olhar as coisas e avaliar essas coisas pela sua
aparência natural. Mas o homem espiritual, o homem que é guiado pelo Espírito, ele não olha as coisas meramente por sua aparência, mas ele busca a sua essência. Ele busca a essência de todas as coisas. Ele quer saber qual é o material. E nós só temos 2 materiais onde podemos nos mover para o reino de Deus. Ou você se move com a motivação correta, que é ser guiado pelo Espírito de Deus, ou você se move pela motivação errada, com a motivação errada, que é movido pela sua carne, pela sua alma, de acordo com os seus desejos. O interessante é que essa hortaliça, porque a mostarda é uma hortaliça, ela não é uma árvore. Ela foi projetada para crescer, desenvolver como uma hortaliça. Mas o texto diz que esta hortaliça foi plantada no lugar certo. Ela foi plantada na horta. Mas alguma coisa aconteceu e ela, no meio de uma horta, se transformou numa grande árvore. Vamos lá. Olhe para o seu irmão e diga: a semente de mostarda, ela é boa. O problema está na motivação do homem. A obra de Deus é boa. O reino de Deus é bom. A questão é como você se move nesse reino. A questão é o que tem sido feito para o crescimento do reino de Deus. A motivação será que é glorificar realmente o nome de Jesus? Ou será que a motivação é para exaltar homens? O princípio de todas as coisas, irmãos, está em Gênesis. Abra a sua Bíblia. Gênesis 1, 11 e 12. Gênesis 1, 11 e 12. Vamos lá, irmãos? E disse Deus: produza erva de descendente, árvore frutífera e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela toda a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, ela dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Declare nessa manhã: tudo que Deus faz tem um tempo determinado para um propósito definido. Tudo que Deus faz tem um tempo determinado para um propósito definido. A ordem de Deus foi cada planta segundo a sua espécie. Então, segundo a sua espécie, cada planta deveria crescer. E se o grão de mostarda se transforma numa árvore, significa que ela rompeu com um princípio de Deus. Porque o princípio é cada um segundo a sua espécie. E tudo aquilo que cresce desordenadamente se transforma em uma anomalia. Tudo aquilo que cresce fora do projeto, do tempo de Deus e do propósito de Deus se transforma em uma anomalia. Nós achamos que tudo que cresce, tudo que fica bonito, tudo que tem aparência e que carrega o nome de Jesus, que tudo isso agrada a Jesus, mas eu quero lhe dizer, o grão de mostarda foi projetado para ser uma hortaliça. A vontade de Deus era que ele ficasse em uma horta como uma hortaliça. Mas ele resolveu crescer. Resolveu se desenvolver. Ei, meu irmão, aguarde o tempo de Deus. Tudo que Deus faz tem propósito. Toda obra de Deus tem tempo e tem propósito. E todas as vezes que
nunca sair da rota daquilo que o Senhor projetou para a vida dele. Ele só atrai destruição para a vida dele. Abra em 1 Coríntios 3, versículo 6 e versículo 9. 1 Coríntios 3, versículos 6 e versículo 9. Vamos lá, irmãos? Eu dei a Apolo regou, mas Deus deu um crescimento. Porque nós somos colaboradores de Deus. Nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Volta para o 6. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Deus. Quem dá o crescimento para todas as coisas é Deus. Deus é quem dá crescimento, tanto para a sua obra quanto para os homens. Deus é quem dá crescimento para tudo aquilo que Ele projetou. As coisas de Deus, para darem certo, para frutificar, e para trazer vida e abençoar o povo, precisa ser movida por Deus. Quem garante o crescimento é Deus, porque Deus é fonte de vida, irmãos. Declare nesta manhã, o meu Deus é fonte de vida. E o meu Cristo é a expressão da vida. Deus é a fonte da vida para cada um de nós. E é através de Cristo que você vai expressar a vida de Deus. Na medida que esse Cristo vai crescendo dentro de você como uma semente, meu irmão, a vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Ei, meu querido, não precisa de esforço. Quem dá o crescimento é Ele. Não precisa atropelar ninguém, irmãos. Não precisa defraudar, não precisa caluniar, não precisa criar estratégias. Deixa o Espírito de Deus se mover na sua vida. A obra é de Deus, a obra não é dos homens. E deixa aqui eu já fazer um parênteses. Todas as vezes que um homem se levanta e ele abre a boca e diz que a obra é dele, que os obreiros são dele, que o povo é dele, é nesse momento que o Espírito de Deus se retira e diz assim, a obra não é sua, o povo não é seu, os cooperadores não são seus, então você se responsabilize pela obra. Então você abençoe o povo. Irmãos, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Quem dá o crescimento, você até trabalha. Você sai de manhã cedo para trabalhar, meu irmão. Mas quem multiplica as bênçãos na sua vida é o Senhor. Você até se esforça. Você sai todos os dias da sua casa para trabalhar. Talvez você não tenha um automóvel. Você precise de ônibus, você precise de metrô. Mas no final do mês, quem garante o crescimento, quem garante a multiplicação é o Senhor. Então pare de achar que é você que faz as coisas. Pare de achar que é o seu braço de carne que tem poder para realizar alguma coisa. Porque nós não sabemos amanhã nem se estaremos vivos. Aí o versículo 9, ele acrescenta. Porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo está se colocando na condição de cooperador. O cooperador é aquele que ajuda, mas ele não tem influência no crescimento. Ele só ajuda. Quem dá o crescimento, quem faz todas as coisas é Deus. Nós precisamos, como povo de Deus, aprendermos a caminhar na dependência do Senhor e esperar o tempo de Deus. Porque há momentos em que o Senhor vai dizer, segue, vai, faça. Mas vão haver momentos que o Senhor vai dizer, ei, querido, para, descansa.
O salmista disse que até enquanto estamos dormindo, o Senhor está trabalhando. Dormir fala de descanso, irmãos. Enquanto eu descanso, Ele dá aquilo que eu preciso. Vá para Lucas 8, versículo 5 e versículo 12. A semente era boa. O problema é que quando a motivação é errada, a semente se desenvolve de maneira errada. Vamos lá? Lucas 8, versículo 5. Um semeador saiu. E quando semeava, caiu no caminho. E as aves? E as aves do céu a comeram. Para aí. Estranho, né? Aqui também tem um semeador. Nessa parábola também tem um semeador. E nessa parábola também tem aves. Na parábola que nós lemos, a hortaliça cresce e se transforma em uma árvore. E a Bíblia diz, o texto nos diz, que quando ela cresce, ela fica grande, frondosa, as aves vêm se aninhar nos seus ramos. E que aves são essas, irmãos? Agora em Lucas 5, o Senhor está falando da parábola do semeador. Que o semeador saiu a semear. E que as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e as aves do céu comeram. Vamos descobrir que aves são essas? Versículo 12. E, vamos lá, irmãos. E os que estão junto do caminho, estes são os que depois tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. As aves representam o inimigo. Tudo aquilo que cresce de forma desordenada atrai as aves dos céus, atrai o inimigo para fazer ninhada nos ramos. Tudo aquilo que cresce sem o propósito de Deus, sem a vontade soberana de Deus, é atrativo para demônios. Até cresce. Ele até deixa crescer. Mas quando está bem grande, o inimigo vem e faz ninho nos seus ramos. E quem são os ramos? João 15, versículo 5. Meu Deus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Existem outras traduções que diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Volte para Lucas 13. Versículo 19. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta. A horta era do homem. Só que ela cresceu, fez-se grande árvore. E em seus... Aonde foi que elas cresceram? Em seus... Se aninharam as aves dos céus. Sabe o que é que o Senhor está falando nessa manhã? Jesus, Ele é o grande semeador. Foi Ele quem saiu para semear o reino de Deus. Foi Ele quem saiu para proclamar o evangelho do reino. E Ele tem uma horta. E na sua horta, Ele lançou uma semente. Porque nem todos crescerão como árvores. Alguns crescerão como hortaliças. E nem por isso são menos importantes do que as grandes árvores, do que o cedro do Líbano. Só que tem um detalhe, irmãos. No meio do caminho, primeiro Jesus prega a sua palavra. Ele proclama o reino de Deus.
E ele deixa para que nós semeemos também esta palavra. A igreja nasce. E a igreja cresce. E a igreja desenvolve. Mas os homens maus transformaram um canteiro de hortaliças. Forçaram árvores crescerem onde Deus nunca mandou. E qual é a consequência disso? Lá nos ramos, não é no tronco. Não é no tronco. São nos ramos. Porque são os ramos que dão frutos. É nos ramos que o diabo quer se aninhar. É nos ramos que o inimigo quer destruir. E quem são os ramos, irmãos? É a igreja de Cristo. Somos todos nós, porque Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Todas as vezes que a semente da palavra é semeada e que o homem coloca as suas mãos e quer transformar canteiros de horta em árvores grandes, ele atrai maldição para a vida do povo. E as aves vêm e se aninham. E quando as aves vêm e se aninham nos ramos, ela traz lixo. Vocês nunca viram pardal fazendo ninhada nas árvores? Eles saem catando plástico, folhas secas, lixo, para fazer os seus ninhos. E o que é que isso significa? Quem sofre é o povo. Quem geme é o povo. E em consequência disso, estamos vendo famílias sendo destruídas, lares sendo destruídos, famílias dilaceradas, porque alguém resolveu transformar um canteiro de hortas em um lugar cheio de árvores frondosas para massagear os seus egos. O Senhor tem alertado a sua noiva que Ele é a fonte de vida. E nós somos a expressão da vida dele em Cristo. A igreja de Cristo precisa expressar a sua vida. A vida que recebeu da videira verdadeira. A vida que recebeu da fonte de vida que é o Pai. Meu irmão, precisamos despertar para aquilo que o Senhor está querendo fazer neste tempo. A obra é do Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. E no dia que Ele determinar a nossa vitória, nós venceremos. Mas enquanto isso, nós esperaremos para que Ele dê o crescimento. E quando eu falo isso, eu não falo somente a respeito da igreja, mas eu falo da nossa vida particular também. Porque às vezes a gente quer forçar. Às vezes a gente quer entrar em um tempo que Deus ainda não tem para nós. Às vezes a gente quer viver coisas que o Senhor ainda não reservou para nós. Forçamos as coisas. E no forçar, nós atraímos as aves para se aninhar nos ramos. E depois ficamos frustrados, achando que a culpa é de Deus. Mas, Senhor, por que o Senhor não fez? Mas, Senhor, por que o Senhor não realizou? Mas, Senhor, por que eu ainda estou nesse processo? Mas o Senhor está dizendo nessa manhã, cada um crescerá de acordo com o propósito que já foi estabelecido na eternidade. Cada um vai desenvolver de acordo com o que o Senhor projetou. O seu espelho não é o seu irmão. A sua base de vida está aqui, ó, na palavra de Deus. O seu espelho é Cristo. O ramo foi feito para dar fruto e não para ser ninho do inimigo. Olhe para o seu irmão e diga: tempo, tamanho, direção e propósito vem do Espírito.
tempo, tamanho, direção e propósito vem do Espírito de Deus. E se essas coisas não forem muito bem estabelecidas, nós não vamos conseguir desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, nenhum crescimento desordenado louva a Deus. O Senhor é o dono da obra. O Senhor é o dono das nossas vidas. Vá para Apocalipse. Já estamos encerrando. Apocalipse 2. Versículo 2. Vamos lá? Conheço as suas obras. Depois o 5. Vá. E a minha tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e cujas graças mentirosos. Versículo 5. Lembra-te, pois, e arrepende. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti direi, e tirarei do seu lugar teu demonstral, se não te arrependeres. Presta atenção. A igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século. É a igreja do tempo dos apóstolos. Observe que é uma igreja que tinha obras. Era uma igreja que tinha trabalho. A igreja se movia para proclamar o reino de Deus. A igreja contestava as heresias. Mas eles deixaram o primeiro amor. E porque deixaram o primeiro amor, eles abriram espaço para que as aves viessem se aninhar. Quem ama, obedece. Quem ama, se submete. Quem ama, espera o tempo do crescimento. Quem ama, aguarda os processos em silêncio. Quem ama, não passa na frente de Deus, porque reconhece a sua soberania. Eles tinham muitas obras, eles tinham muito trabalho, mas a motivação estava errada. Quando a motivação está errada, todo o nosso trabalho é inútil. Quando a motivação está errada, toda obra se torna inútil. Porque o que o Senhor busca em nós é a motivação pela qual nós estamos nos movendo. Eles tinham muitas coisas. Aparentemente estava tudo certo. Eu imagino a igreja de Éfeso como uma igreja muito movimentada, cheio de atrativos, cheio de coisas. Eu imagino uma igreja que não parava. Era uma igreja de domingo a domingo se movendo e todos olhando e dizendo: eita, que a igreja está crescendo, a igreja está se movendo, que coisa maravilhosa, ninguém para de fazer obra, todo mundo se move. Ei, meu querido, Deus está muito mais interessado na motivação pela qual você faz as coisas, nem do que propriamente o que você está fazendo. Deus busca a fonte das coisas, a raiz das coisas. Quando ele não olha na superficialidade, ele olha no profundo, ele olha na raiz. E ele quer saber qual é o fundamento daquilo que você está fazendo. Você pode até estar fazendo muita obra para Deus. Você pode até estar fazendo muito trabalho para Deus. Mas ele quer saber a raiz. O que te move é o Espírito dele, porque é o Espírito da direção, o Espírito tem propósito. O Espírito tem um tempo determinado para todas as coisas. Ou será que é o seu desejo de fazer e ser reconhecido? Porque a igreja de Éfeso fazia muitas coisas sem nenhum amor. Deixaste o primeiro amor, que vale
levantarmos edifícios gloriosos, lindos, à vista dos homens, e o nosso coração está distante dele. O problema da motivação errada são as aves, que trazem prejuízo para os ramos. É por isso que temos visto muitas famílias destruídas. É por isso que temos visto muita gente andando em círculo, muita gente perecendo, porque tem aves aninhadas nos seus ramos. Vá para Apocalipse 2. Versículo 13. Conheço as tuas obras e onde... Que é onde está o trono de Satanás. E me repito meu nome, porque não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre nós, onde Satanás habita. Mas, versículo 14, mas algumas poucas Contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicasse. Esse é o problema. É que quando o crescimento vira uma anomalia, os ramos começam a abrigar o inimigo. E agora ele está dizendo: eu conheço as suas obras. Eu sei onde é que você está. Eu sei em que meio você anda. Eu sei que você não negou a minha fé. Só que tem um detalhe. Você está aturando. Você está aceitando aqueles que ensinam a doutrina de Balaão. Doutrina é ensino. Uma igreja de fé. Uma igreja que tinha trabalho, uma igreja que tinha obras também, mas estava aceitando dentro dela ensino de Balaão. E qual era o ensino de Balaão? Balaão ensinou o povo a se contaminar com as mulheres estranhas. Balaão ensinou. E por causa disso, o povo se prostituiu. E por causa disso, o povo fez casamento misto. Por causa desse ensino, por tolerar coisas que o Senhor não tolera. É que tem muita gente fazendo aliança com quem Deus não mandou. É por causa, irmãos, de tolerarmos muitas coisas na casa de Deus e fazermos vista grossa, porque queremos agradar os homens. Queremos estar numa condição confortável. É que o inimigo tem se abrigado nos ramos, tem feito sua ninhada, e o povo tem se corrompido. E da corrupção vem a destruição. Ele diz: mas algumas poucas coisas tenho contra você. Ou seja, não foi uma igreja de todo ruim. A igreja tinha fé. A igreja se movia. Mas tem um problema. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Quando o inimigo entra e faz ninho nos ramos, a mistura começa. E Deus não nos chamou para ser um povo misturado. Eu sei que tem muita modinha aí no mundo. Eu sei que é tudo muito bonitinho, mas cuidado. Cuidado, porque isso é ninho. É ninho de Satanás. O nosso Deus é santo. O nosso Deus é puro.
O nosso Deus nos chamou para a separação. E como você quer viver a realidade do reino? O reino vem com ele justiça, paz, alegria. Mas o que é que temos visto? Um povo triste, um povo sem paz, um povo desesperado, um povo que não sabe para onde ir. Como, irmãos, vamos viver a realidade do reino se nós estamos tolerando certas coisas? A que assemelharei o reino de Deus? A que é que o Senhor está assemelhando? O que é que o Senhor pode nos falar neste tempo? A que assemelhareis o reino de Deus? A que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que o homem plantou. Esse homem é Cristo. Foi ele quem plantou a primeira semente. E a semente era boa. E a semente é boa. Só que tem um detalhe. Uma semente, para crescer, para desenvolver, ela precisa estar plantada no lugar certo e receber a nutrição correta. Ela precisa se alimentar na terra onde ela está, de forma correta. E por vezes, quando a semente não quer desenvolver, o Senhor manda colocar adubo. E adubo não é bom. Adubo é algo que cheira mal. Adubo é algo que incomoda. E por vezes, nós não queremos o adubo que Deus manda para que a gente desenvolva. E aí nós corremos para os lugares mais fáceis. E são nesses lugares onde o inimigo está esperando só o crescimento para ele poder se aninhar. Mas o nosso Deus, ele é fonte de vida. O nosso Senhor é a água que faz brotar a semente, que faz germinar a semente. Ele é um rico solo, onde nós temos o nutriente necessário para podermos desenvolver. E se você não quiser desenvolver, meu irmão, não se preocupe, porque Deus manda adubo. Ele vai arar a terra, porque ele é o agricultor. Ele vai arar a terra e vai trazer alguns incômodos para ver se a gente desenvolve de acordo com a vontade dele. Não se preocupe, porque ele tem o adubo certo, na hora certa e no tempo certo. Mas a vontade de Deus é que cresçamos segundo o propósito para o qual fomos projetados. Hortaliças devem crescer como hortaliças. Árvores devem crescer como árvores. No tempo e para o propósito certo. Que tipo de crescimento você está esperando nesta manhã, meu irmão? Que tipo de crescimento você está desejando nesta manhã? Você está achando que está muito lento? O Senhor está dizendo nesta manhã que quem dá o crescimento é Ele. E que somos somente cooperadores. Mas é Ele quem faz todas as coisas. Trabalhe, meu irmão. Não fique em casa, não. Trabalhe para o seu sustento. Mas não confie na força do seu braço. Não ache que é você quem faz todas as coisas. Porque Ele é aquele que dá vida. Mas é Ele também aquele que dá crescimento. É Ele que nos faz prosperar. É Ele que nos faz abundar em todas as coisas. Não podemos perder o foco. Não podemos sair da direção. E nem podemos desejar algo que Deus não projetou para nós nesse tempo. Sabe qual é o problema? Está faltando um pouco mais de Cristo. Porque se Cristo for a vida que cresce dentro de nós, você terá paciência para esperar e aguardar o tempo de Deus. Fique de pé nessa manhã. A que assemelharei o reino de Deus? E a que compararei? Se o Senhor chegasse agora e olhasse para nós, para a sua noiva,
como será que ele nos veria? Espere em Deus, meu irmão. Descanse em Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida que no tempo certo e para um propósito definido, Deus executará todas as coisas. Mas não passe na frente do Senhor. Não adiante o processo. Descanse. O Senhor trabalha para todos aqueles que nele esperam. Se é para você foi projetado para crescer como uma hortaliça, descanse, meu irmão. Você vai prosperar como uma hortaliça. Se você foi projetado para crescer como o cedro do Líbano, espere, meu irmão. O tempo da exaltação chegará. Agora, quanto à obra de Deus, você só é cooperador. A palavra de Deus diz que ele é o arquiteto. E como arquiteto, é ele que escolhe todas as pedras. Mas ele também é o construtor. É ele quem diz onde cada coisa se encaixa. E no tempo certo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que o Senhor te faça prosperar